Olá, conservadores! Meu nome é José Augusto Oliveira e eu sou um conservador. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre as medidas mais recentes de combate ao crime no Brasil e da urgente necessidade que tem a população de vê-las sendo aplicadas, ao mesmo tempo em que exporemos algumas razões que levam os partidos de esquerda, a grande mídia e alguns intelectuais do círculo acadêmico a rejeitarem essas medidas. Enquanto isso, vai clicando no joinha e se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal clicando na imagem verde e amarela aqui embaixo em um dos cantos do vídeo ou clicando em inscrever-se. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Me aguarde só um pouquinho que retorno após a vinheta. Parece que existem duas concepções divergentes sobre como deve ser tratado o problema do crime no Brasil. Uma é a concepção dos conservadores e a outra é daqueles que não são. Por exemplo, partidos de esquerda, grande parte da mídia, alguns intelectuais do círculo acadêmico. O que pude perceber depois de analisar as leis de combate ao terrorismo, as leis anticrime do juiz Sérgio Moro e como a Operação Lava Jato tem atuado no país, é que se tratam de ações e medidas conservadoras em sua essência, que visam combater a impunidade e promover a ordem, a paz, a segurança, a propriedade e a vida. Para que isso aconteça, é necessário que o criminoso seja responsabilizado e, sob pena de leis mais duras e eficientes, receba tratamento proporcional ao crime cometido. Por outro lado, verificamos um pensamento que segue o movimento contrário a tudo isso, entendendo que a aplicação de penas mais rigorosas só causa opressão e que fere os direitos humanos. O que fazer com o crime e com o criminoso? Sem se utilizar de uma linguagem técnica, eloquente ou culta, a maioria do povo brasileiro entende que lugar de bandido é na cadeia, que a cadeia é um lugar de sofrimento e que as leis devem ser mais duras contra o crime. Esses conceitos são frutos de observações e experiências que a sociedade vem tendo com o crime ao longo de muitos anos. Lugar de bandido é na cadeia. Cometeu crime tem que ser preso. A cadeia é um lugar de dor e sofrimento. O criminoso tem que pagar pelos crimes cometidos. Isso não quer dizer que ele deva ser torturado, não quero dizer isso, mas que a cadeia tem que ser um lugar marcante para o criminoso. Ele entrou na cadeia, ele tem que sofrer pelo crime cometido e tem que ser marcado por essa experiência. A cadeia para o criminoso deve ser um lugar para autorreflexão, com o objetivo de melhorar a sua vida. De tal maneira que quando ele sair dali, ele não quer ouvir falar de cadeia, nem pensar em passar por perto. A cadeia não deve se adaptar ao criminoso, mas o criminoso deve se adaptar ao objetivo da cadeia, que é de proporcionar punição, responsabilidade ao encarcerado. O que temos observado em muitos casos é que a cadeia tem deixado de cumprir a sua função punitiva, para ser um meio adaptado ao criminoso. De tal maneira que o criminoso se esquece que está cumprindo pena e continua a sua prática de crime dentro e fora da cadeia. Vide os ataques que aconteceram no estado do Ceará, vide todas as formas de ataques contra a sociedade que é engendrado, que é arquitetado, organizado de dentro da cadeia. Isso significa que o sistema não tem sido efetivo na sua punição e o criminoso entende que não fez mal nenhum. O afrouxamento das leis gera impunidade, instabilidade social. É por isso que, uma visão conservadora, nós entendemos que as leis têm que ser mais duras e a punição mais severa contra o crime. Uma das medidas legais que visavam disciplinar com maior precisão condutas consideradas como terrorismo é o projeto de lei de 2016 do Senado Federal, que altera a Lei 13.260, de março de 2016. Todavia, vários de seus dispositivos foram vetados pela então Presidente da República, Dilma Rousseff.
Com essa decisão, a lei antiterrorismo foi mutilada e perdeu eficácia em muitos dos seus aspectos fundamentais. A alternativa que temos agora é que, com o governo de Jair Messias Bolsonaro, aqueles dispositivos que foram vetados, eles possam ser reintroduzidos na lei antiterrorismo para que ela de fato tenha a cara de lei antiterrorista. Foram 4 os dispositivos que foram vetados na época pela presidente Dilma Rousseff. O primeiro deles é incendiar, depredar, destruir, saquear ou explodir meios de transporte público ou privado. Segundo dispositivo vetado, dar abrigo a terrorista. Louvar, apreciar, elogiar publicamente grupos terroristas, organizações terroristas. Foi também vetado pela presidente Dilma Rousseff. Não é considerado crime de terrorismo. O quarto dispositivo vetado foi que as pessoas que fossem apanhadas na prática desses crimes caracterizados como terrorismo, elas cumpririam pena em presídio de segurança máxima. Isso daí também foi vetado. Então nós temos 4 dispositivos na lei antiterrorista que foi vetado. Então fazendo com que a lei antiterrorismo seja uma lei inócua, seja uma lei que não tem eficiência. Por quê? Você não pode saquear. Se você saquear, depredar, se você saquear, depredar, destruir, explodir bem público, privado ou de qualquer outra natureza, você não é considerado como terrorista. Se você usar meios sociais ou se você usar a sua internet ou qualquer dispositivo para louvar, apreciar grupos terroristas, não é também considerado como terrorismo. Então, se você for pego nessas coisas todas, você não pode ir para um presídio de segurança máxima. Você não é considerado como terrorista. Então, o terrorismo, a lei antiterrorismo, ela foi desfigurada. É necessário que haja uma retomada desse assunto para poder ser que esses dispositivos que foram vetados pela presidente venham ser reintroduzidos agora com o governo de Jair Messias Bolsonaro, para que, de fato, a gente tenha uma lei antiterrorismo de fato, uma lei que tem a cara de combater esse mal que está aí pelo mundo afora. Então façam que o Brasil esteja de fato alinhado com aquilo que está acontecendo no mundo. Muitos países estão sofrendo, estão reféns do terrorismo. A gente não pode esperar que o terrorismo seja implantado aqui, se estabeleça aqui, se enraize aqui, para depois nós criarmos leis efetivas para isso. Na verdade, as leis já foram criadas, mas elas foram vetadas. 4 dispositivos importantíssimos que foram vetados, né, pela então presidente Dilma Rousseff, na época, em 2016, e que agora precisam ser retomados, rediscutidos e reintroduzidos, né, na lei antiterrorismo. Agora, o juiz Sérgio Moro está numa nova fase em sua carreira. Ele é ministro da Justiça no governo de Jair Messias Bolsonaro e apresentou um projeto de lei anticrime que visa a combater a corrupção com maior eficiência, assim como o crime organizado e os crimes relacionados, os crimes contra a vida. Então, esses 3 objetivos dessa lei anticrime, que propõe alterar 14 leis. Pelo que percebemos até aqui, foi que existe uma proposta, uma medida para apresentar leis mais duras contra o crime, que responsabiliza o criminoso, que o vê como ser responsável e que deve pagar pelos seus atos. Nós podemos ver isso na lei anticrime, nós podemos ver isso na proposta do juiz Sérgio Moro, na lei anticrime do juiz Sérgio Moro. Nós vemos isso constantemente na Operação Lava Jato. Por outro lado, existe um pensamento contrário a tudo isso, que é a vitimização do crime, do criminoso. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que, numa entrevista, ela disse o seguinte, que ela era a favor do assalto porque existia uma lógica no assalto. O nome dela é Márcia Tiburi, do PSOL. O que ela fez com isso? Ela disse o seguinte, que o assaltante, né, contaminado pelo capitalismo, ele vai lá e rouba.
o assalto dele é justificado, porque ele foi pressionado pelo capitalismo. O capitalismo é o mal. Ou seja, a responsabilidade sobre ele é tirada e colocada no capitalismo. Ou seja, significa que se não houvesse o capitalismo, as pessoas teriam uma vida, né, sem roubo. As pessoas teriam uma vida de igualdade. É toda essa história, todo esse conceito, concepção do socialista. Porém, quando a pessoa apresenta uma argumentação desse tipo, chamado que existe uma lógica para o assalto, nós podemos desse absurdo tirar outros absurdos. Existe também uma lógica para o estupro. Um homem vendo uma mulher bonita, uma mulher que ele considera sensual, ele não podendo ter essa mulher, ele vai lá e estupra essa mulher. Né? Se ele estuprar, então, e não é culpa dele, porque ele está seguindo uma lógica absurda, a lógica do estupro. Então, diante desse absurdo, outros absurdos podem surgir, porque o indivíduo não é mais responsável pelos seus atos. O indivíduo agora é responsável por uma força superior, ou seja, uma força superior que opera sobre ele, e ele não pode ser punido com tanto rigor, com tanta eficiência e empenho, né, como deveria ser. Porque se acontecer uma coisa desse tipo, essa pessoa está tendo seus direitos privados. Né? Essa que é a concepção que tem. Então, nós temos aí um sistema, nós temos criminosos que estão livres entre nós, precisam ser encarcerados. Temos criminosos que estão longe de nós, ao mesmo tempo estão perto de nós, porque o sistema penitenciário não tem, de fato, exercido o seu papel de manter essas pessoas longe da sociedade em todos os sentidos. Nós temos aí uma corrente de pensamento que defende que esses marginais devem ser soltos. Nós temos também correntes de pensamentos que vão defender a liberação das drogas. Nós temos correntes de pensamentos que vão, de fato, ir contra a Operação Lava Jato, propondo a extinção da Operação Lava Jato e considerando-a como abuso de autoridade. Então, o que nós temos atualmente? Nós temos atualmente duas concepções de como fazer, o que fazer com o criminoso. Uma concepção foi mostrada, a concepção popular, que o brasileiro é conservador em sua maioria, e o brasileiro entende que o lugar de bandido é na cadeia, que a cadeia é lugar de sofrimento, e que a pessoa tem que ficar lá até aprender, né, através do sofrimento, que ele não deve mais viver uma vida do crime. Quando ele sair da cadeia, ele deve ser a melhor pessoa do mundo, e não deve nunca pensar, nem passar perto da cadeia. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, inscreva-se no canal, clicando na imagem verde e amarela aqui embaixo, em um dos cantos do vídeo, ou clicando em inscrever-se. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Obrigado por tudo e Deus abençoe.